chegando por aqui com mais um conteúdo inédito para o canal. Unboxing do smartwatch modelo DW35. E aí, vamos conferir esse unboxing? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak. Estou mais uma vez com um pacotinho lacrado para abrirmos juntos e ter as primeiras impressões de mais um lançamento, o modelo DW35. Os chineses querem porque querem criar réplicas aí do Apple Watch. Todos esses smartwatches que lançam aí diariamente estão cada vez mais tentando se aproximar do design, de trazer algumas funçõezinhas ali diferentes. Se for para ter um smartwatch com custo-benefício, pagar ali baratinho e ter um smartwatch bonito e funcional já tá super valendo. Eu começo dizendo que eu estou chocada com essa rapidez de entrega desse vendedor. Sério, gente, eu vou até dividir aí na tela com vocês o histórico do rastreamento dessa encomenda. Esse com certeza foi o recorde de mercadoria mais rápida que eu já recebi do AliExpress. Eu fiz a compra e o pagamento no dia 8 de janeiro e estou recebendo esse pacote hoje, dia 13 de janeiro, ou seja, uma semana para receber esse pacotinho aqui. Esse smartwatch ele é muito parecido com o FK78, o FK88. Ele tá aí mais ou menos na mesma faixa de preço do FK88 e do FK78 também. Ele tem uma tela de 44mm com uma boa resolução, promete ter um carregador por indução, vamos conferir isso agora no unboxing. Vai trazer watch faces diferentes, aquelas watch faces legais que estão aí na moda. Um aplicativo diferente que pelo menos eu ainda não conheço, que é o RD Fit. Um Bluetooth com conexão 5.0, que é uma excelente conexão, né, com uma estabilidade ali muito boa. Chega de papo, vamos então abrir esse pacotinho. Antes eu vou mostrar aqui pra vocês, caixinha compridinha, daquele modelo mais comprido. O vendedor declarou aqui $4. O finalzinho do frete foi o HK, que é via Hong Kong. Eu sempre comento aqui nos meus vídeos que essa modalidade de frete é que tá chegando mais rápido mesmo. Mas realmente ainda nunca tinha recebido nada com uma semana, né? Tipo, quase igual um correio brasileiro. Pra algo que a gente compra que vem lá do outro lado do mundo. Eu fico muito impressionada. Agora sim, vamos lá. Que caixa top, hein? Muito linda essa caixa. Veio com um leve batidinho aqui, um leve machucadinho aqui na caixa. Mas é porque eu achei que até veio meio mal embalado, né? Só com o plástico bolha daqui da parte de dentro do pacote mesmo. O smartwatch que eu escolhi dessa vez foi na cor preta. Essa é a caixa de um papelão duro, bem resistente. Aqui na parte de trás tem algumas informações em inglês. Não sei se vai dar para notar aí pelo vídeo, mas ele tem um relevo aqui na caixa, tá escrito Watch 6. Uma etiquetinha aqui com o código. E agora vamos abrir a nossa caixinha. Temos aqui uma excelente apresentação do smartwatch, uma caixa bonita, bem organizada. O manualzinho dele veio aqui dentro dessa caixinha. Eu achei bem bacana mesmo, a pulseirinha dele também tá aqui. Pulseirinha preta. Um manualzinho, desse lado em chinês, desse lado em inglês. Temos aqui o QR Code para fazer o scanner e baixar o aplicativo, que é o aplicativo RD Fit App. Não conheço esse aplicativo, vou conhecer agora. Essa apresentaçãozinha aqui que já é meio padrão dos modelos FK88, né? Temos sim um carregador por indução, olha só. Muito bacana, eu gosto bastante dos carregadores por indução. O que eu gostei também é que ele tem o cabo bem longo, ó. Já deu para perceber aqui que ele tem um cabo bem longo, isso facilita muito pra gente na hora de carregar, olha só. Já achei um ponto aí super positivo. Finalmente, então, aqui temos o smartwatch. Veio embalado nessa proteçãozinha aqui de plástico. Está aqui o nosso smartwatch. Eu tô dando uma geral aqui nele para ver se tem alguma coisinha desencaixada, algum resquício de cola em alguma borda, mas tá bem acabadinho. Não tem nada de defeitinho ou de errado aqui com essa unidade que eu recebi.
parte de trás dos sensores. Eu nem precisei ligar, ele já veio ligado. Eu tô conseguindo notar aqui que ele tem uma bordinha. A proposta dele é tela infinita, mas deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o Watch Face, vai dar pra ver melhor. Olha só, essa branca aqui dá pra ver bem que tem sim uma bordinha aqui embaixo, mas é uma bordinha que pelo visto tá sendo normal, comum nesses últimos modelos que eles estão fabricando. Não é nada que sinceramente me incomoda, eu só pontuo aqui mesmo nos vídeos. Ele tem o botãozinho coroa aqui, acende aqui a tela, acende e bloqueia. O botão aqui de baixo não é um botão, na verdade, né? É um botão fake, só é um contorno aqui na caixa do relógio. Aqui a gente tem o microfone e aqui na lateral temos o alto-falante. Vamos contar agora então as watch faces, vamos ver quantas e se veio aquelas watch faces diferentes legais também. "19 watch faces aqui padrões, né, que vieram de fábrica. Achei essa daqui bem bonita. Vamos agora descobrir aqui os atalhos então. Arrastando de cima para baixo, ele abriu essas opções aqui. Já vi que tem a opção de alterar menu. Vamos ver aqui o menu colmeia dele como que é. Ele dá uma leve atrasadinha, olha só. Tá vendo que eu puxo, depois ele vai. O botão coroa dele não tem função aqui de rolagem, só fazendo um teste aqui. Não prometia, né, ter essa função aqui, realmente no anúncio não tinha nada em relação a isso, é mais para fazer um teste mesmo para mostrar para vocês. Arrastando da esquerda para a direita temos o discador, da direita para a esquerda acesso ao menu colmeia e de baixo para cima ele me dá a opção de conectar o Bluetooth. Esses então são os atalhos do smartwatch. Eu acho bem bacana aquele estilo de visualização do menu. Eu vou manter aqui 6 aplicativos por tela. Eu acho bem bonito, acho diferente. Vamos instalar a pulseira para a gente ver como que vai ficar aqui com a pulseira. Enquanto eu coloco a pulseira aqui, vou comentar com vocês que ele tem certificação IP67, mas é aquela velha história que a gente já tá cansado de ouvir. Suor e respingos, ok, porém mergulho jamais. Então ficou assim o smartwatch com a pulseira. A princípio, tudo muito certinho aqui com o relógio, tanto em relação à pulseira quanto ao acabamento. A qualidade do brilho da tela é bem bacana. Eu já vi aqui no menu que tem como personalizar, ajustar o brilho, que é muito bom. Até agora um smartwatch bem ok. Não é nada acima da média, até por conta do valor dele, né? Não tem nada demais, de espetacular, mas um smartwatch é mais uma opção de smartwatch bem interessante aqui para quem deseja um smartwatch de entrada com essas funções bacanas, watch face e tudo mais. Agora a gente vai dar uma passadinha aqui nas opções do menu para conhecer e ver como que ele tem de legal. Vamos lá. Primeira opçãozinha aqui é a conexão do Bluetooth. Segunda opção é dos batimentos cardíacos. Terceira opção é monitoramento de sono. Também temos a opção de clima. Ele tá aparecendo essa mensagem porque ele não tá emparelhado com o celular. Vamos ver aqui a função esportes, tudo que ele tem aqui para nos oferecer. Ai, gente, eu vou ter que emparelhar ele com o celular porque ele tá em francês. Tem coisa aqui que eu não consigo entender. Vou tentar transformar ele aqui para português ou pelo menos em inglês e já volto aqui com vocês. Me bati um pouco, mas consegui arrumar o idioma. Já vou deixar de dica aqui para vocês. Eu achei que era pelo aplicativo, mas nada a ver. Eu não consegui pelo aplicativo, então eu voltei a tentar aqui pelo relógio. E aqui tem a opção de idiomas. Agora já tá em português. Mas como que é que tava e eu não tava conseguindo ali fazer a alteração. Essa primeira opção de sincronização automática estava ativada. E daí, só que como tava em francês, aqui o idioma tava francês e eu não conseguia clicar para alterar para português. E tava em francês essa palavra aqui, sincronização automática, eu não tava entendendo o que significava. Aí eu resolvi clicar só para ver, né, o que era e desativei esse modo de sincronização automática. Daí habilitou aqui embaixo
embaixo para eu conseguir alterar o idioma. Então eu consegui vir aqui e deixar em português. Mas pelo menos já serviu para eu instalar o aplicativo e percebi aqui que ele tem suporte a colocar fotos como protetor de tela. Essa aqui é uma foto que eu coloquei da galeria. Eu só não configurei direito ali a área da foto e acabou ficando com uma bordinha a mais aqui, mas é só questão de ajustar aqui no aplicativo. Então agora sim a gente consegue continuar aqui, eu vou conseguir entender o que está escrito nos menus. A parte de esportes a gente tem caminhada, corrida, montanhismo, ciclismo, basquetebol, badminton, ping-pong, futebol, papa, desculpa, mas eu não sei o que significa isso. Histórico provavelmente é para ficar aqui salvo, né, as últimas passagens que você fizer da sua prática de esportes. Vamos habilitar uma aqui pra gente ver o que aparece. Ó, legal, então ele vai trazer aqui um cronômetro nessa parte do meio. Tem aqui uma contagem de calorias, quilometragem, quantidade de passos e velocidade. E clicando aqui na tela, ele vai habilitar a opção de pausar, continuar. Aqui o cronômetro, vocês viram que parou, depois voltou. E aqui o stop, então bacaninha aqui a opção de esportes. Tem o essencial, o que normalmente já tá vindo aí nos smartwatches. Aqui tem a opção de frequência cardíaca também. A opção de pressão, medição de pressão arterial, de oxigenação. Temos a opção de trocar de música remotamente aqui pelo relógio. Temos calendário, alarme, dá para adicionar aqui. Temos um cronômetro, dei start aqui no cronômetro, ó. Daí aqui para e aqui zera. Temos a opção de encontrar dispositivo, o celular. Temos termômetro para tirar a temperatura. Definições são várias configurações aqui que você pode fazer no smartwatch, ativar e desativar o Bluetooth, link do aplicativo é para fazer o scanner do QR Code, relógio tem aqui umas opções de sincronização, data, hora, formato da hora, então legal que aqui no formato da hora você consegue mudar tanto para o formato 12 horas quanto para o 24 horas, ó, agora vai começar a aparecer 20 e 23, porque eu tô gravando esse vídeo agora à noite, notificação brilhante é para acender a tela quando chegar uma notificação, você pode tanto deixar ativada quanto desativada. Enfim, daí tem mais algumas aqui como volume, som, ecrã, os estilos de menu e brilho e tempo de exibição, que a tela vai ficar acesa. Repor é para resetar. Sobre tem as informações aqui do dispositivo. Então aqui na descrição dele tá certinho ali DW35. Passando aqui definições, temos captura de tela, temos a captura que é para tirar fotos remotamente do celular que estiver emparelhado, é um acionador à distância ali da câmera do seu celular. Temos lembrete de sedentário, calculadora, idioma, que foi onde eu vim para alterar aqui o idioma, QR Code, movimentos. Então aqui são várias opções, olha só, vire para silenciar, rodar o telefone, gesto de despertar, agite para atender. Então bacana isso daqui, são gestos que você pode fazer com o smartwatch que vão facilitar ali na hora de ativar alguma função. Temos o microfoninho para ativação da Siri. Esse módulozinho aqui bem bacana, que é para você conseguir economizar a energia do smartwatch. Próxima opção é para você alterar o estilo do menu. E finalizamos aqui no relógio as opçõezinhas que ele traz. Ah, pessoal, eu acho que eu pulei aqui. Tô voltando aqui e eu vi que eu pulei essa primeira telinha. Eu comecei aqui no Bluetooth, né? Mas tem mais uma aqui antes, olha só. Tem a de mensagens, onde vai ficar salvas mensagens. Temos aqui o discador, lista telefônica, que provavelmente vai emparelhar com a do celular a hora que eu ativar o Bluetooth de chamadas, que eu ainda não ativei. Aqui tem o registro de chamadas. Esse BT provavelmente é o Bluetooth de chamadas, né? Porque ele usa dois Bluetooths diferentes, um para notificação, outro para chamada. E tem aqui também o pedômetro, que é a contagem de passos. Aqui no meio tem a contagem de passos
em cima a quantidade de calorias, aqui embaixo a quilometragem, e nesse cantinho aqui é a meta, que você consegue personalizar aqui pelo aplicativo, que quando eu estava instalando eu já vi ali que tem essa função. Agora sim finalizamos o menu, olha só. Bastante funções bem ok. Quando eu estava instalando o aplicativo, eu dei uma batida de olho aqui nele para ver as funções. Achei o aplicativo bem ok também. Não tem nada de muito revolucionário. Essa primeira aqui na página inicial fala aqui sobre esporte, tem aqui alguma coisa sobre esportes. Ó, corrida, caminhada, ciclismo, montanhismo. Aqui tem sobre a oxigenação do sangue. Nessa opção do meio de dispositivo tem as personalizações para fazer aqui no relógio. É aqui onde a gente vai para fazer o emparelhamento, que eu fui para conectar. E aqui no meu são informações pessoais. Então eu não preenchi nada aqui, mas você consegue colocar sexo, altura, peso. Aqui é aquela parte da meta dos passos que eu comentei com vocês, tá? 5.000, mas você pode alterar e automaticamente vai passar a meta aqui para o smartwatch. Então, nesse primeiro momento, achei um aplicativo bem razoável. O relógio também é um relógio que tá aí dentro da média. Não vi nada nele acima da média. Até essa foto aqui que eu carreguei, eu não achei que a resolução dela ficou tão perfeita, ficou tão boa. Até que o mostrador de horário e dia da semana achei bem ruinzinho, na verdade. Mas enfim, eu ainda agora vou fazer os testes, usar ele por alguns dias, ver como que é a estabilidade da conexão, se o aplicativo é bom, se funciona bem certinho na prática. E na sequência vou trazer vídeo de resenha completa aqui no canal, mostrando tudo sobre mais esse modelo de smartwatch que temos aí no mercado para compras. É claro que o link do vendedor vai ficar aí embaixo na descrição. Vale a pena a indicação do vendedor caso você esteja interessado nesse modelo, principalmente pelo fato de que ele postou muito rápido e que chegou muito rápido aí na minha casa. As primeiras impressões foram boas, o smartwatch veio numa caixa bonita, teve um acabamento legal, um sistema bem bacaninha, né? O mesmo sistema ali do FK88, e agora falta só realmente colocar ele para jogo, testar tudo que for possível para daí sim estar trazendo aqui para vocês. Certo, então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!